Sabe aquela situação? A análise está perfeita, a entrada foi certinha na direção certa e o stop posicionado ali logo abaixo do fundo como manda o manual. De repente, o preço desce com tudo, pega o stop por pouquíssimos pontos e minutos depois explode exatamente para o alvo que já estava traçado. Pois é, isso não é azar não, isso é matemática pura, é o mercado buscando liquidez. E essa é a grande pergunta que a gente vai responder hoje. Por que isso acontece com tanta frequência? A resposta é que o stop, muitas vezes, está posicionado num lugar exato onde os robôs de alta frequência, os grandes players, vão buscar ordens para poder entrar pesado no mercado. Eles precisam de alguém na outra ponta. E os stops do varejo são a fonte mais óbvia e previsível de todas. Reconhece esse roteiro? É o padrão clássico. A compra é feita, o mercado anda a favor, a confiança vai lá em cima, e aí, do nada, vem uma barra forte na direção contrária, varra aquele fundo óbvio por alguns tiques, aciona o stop e só depois disso o preço sobe na direção que se esperava desde o começo. É frustrante, mas tem uma lógica por trás. Então vamos mergulhar nisso. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que essa caça não tem nada de pessoal, tá? Não é uma perseguição contra um trader específico. É um mecanismo de mercado e um mecanismo totalmente previsível. Não tem um algoritmo olhando para uma conta específica e decidindo vou pegar essa pessoa. O que existe é algo muito mais simples e, sinceramente, muito mais eficiente. Algoritmos programados para ir onde a liquidez é barata e abundante. E sem perceber, o stop é colocado exatamente na prateleira onde esses algoritmos vão fazer suas compras todos os dias. E olha que interessante. Essa caça por liquidez não é uma invenção da era digital, não. A lógica por trás disso é a mesma que o lendário trader Jesse Liverman usava há mais de um século. O que a gente vê aqui é uma conexão direta no tempo. Livermore falava em sacudir a árvore para tirar do jogo os traders com mãos fracas. Hoje, os algoritmos de alta frequência fazem a mesmíssima coisa, só que em microsegundos. Eles caçam liquidez para poder executar suas ordens gigantes sem jogar o preço contra eles mesmos. A ferramenta mudou, mas o jogo é o mesmo. E essa frase do Livermore ilustra isso de um jeito brilhante. A mecânica do mercado não mudou. Hoje, quem faz o trabalho sujo são blocos de código que escaneiam o mercado em tempo real. Mas o alvo continua sendo o mesmo, os pontos previsíveis onde os traders menos capitalizados posicionam suas defesas. E esses alvos previsíveis têm um nome técnico, são os clusters de liquidez. Pensa só, todo mundo que comprou numa região de suporte coloca o stop mais ou menos na mesma faixa de preço. Todo mundo que vendeu numa resistência também. O resultado? Um poço de liquidez. Um monte de stops alinhadinhos prontos para serem varridos de uma só vez. Ok, então o ponto crucial é onde é que esses clusters se formam. Não é em qualquer lugar do gráfico, não. Existem zonas bem específicas e que se repetem dia após dia, onde o varejo se concentra e, por causa disso, se torna liquidez previsível. A primeira zona é a mais clássica de todas. Pensa no primeiro fundo claro que se forma na abertura do mercado, aquele que todo mundo vê. O varejo é treinado a comprar no suporte e colocar o stop alguns pontinhos abaixo. Essa faixa vira um verdadeiro tapete de ordens de venda prontas para serem acionadas. A segunda zona é simplesmente o espelho da primeira. O mercado marca uma máxima clara e os vendedores entram com o stop alguns pontos acima. Essa área vira um bolsão de ordens de stop de compra. Para o algoritmo, não foi uma caça, foi só uma execução eficiente. A terceira zona é talvez a mais traiçoeira. Os números redondos. Preços como 120 mil, 121 mil, 119.500 são pontos psicologicamente importantes. O nosso cérebro usa esses números como referência, e por isso os algoritmos aprendem a identificar essas áreas como pontos de concentração de ordens, ou seja, clusters. E aqui entra um detalhe que muita gente ignora: o tempo. Um fundo que foi respeitado 3, 4 vezes se transforma num verdadeiro imã de liquidez. Quanto mais vezes o preço bate ali e volta, mais gente acredita que é uma compra segura e mais stops vão se acumulando logo abaixo. É como se o gráfico estivesse piscando uma placa enorme dizendo liquidez concentrada aqui. Certo, o diagnóstico está feito, o cenário é esse. Mas e agora? Como fugir disso? Como é que a gente sai da linha de tiro sem ter que abandonar os stops e arriscar a conta inteira? Vamos ver o plano. Essa aqui é talvez a mudança de mentalidade mais importante de todas. A lógica do amador é definir quando quer arriscar e aí apertar o stop para caber nesse valor.
A lógica do profissional é o contrário. Primeiro se define onde a análise técnica é invalidada, posiciona o stop técnico lá e só depois se ajusta o tamanho da posição para que aquele stop represente o risco aceitável. Na prática, isso significa parar de botar o stop colado no fundo. A pergunta a se fazer é qual é a distância além dessa zona de caça que, se o preço chegar lá, a minha leitura inicial foi comprovadamente invalidada. E para isso caber no gerenciamento, talvez seja preciso operar com um contrato ou meio contrato em vez de dois. O foco é a sobrevivência. E agora, uma tática um pouco mais avançada. Em vez de ser a liquidez, use a caça à liquidez como um sinal de entrada. Como assim? Espere o mercado romper aquele nível óbvio, limpar os stops, falhar em continuar o movimento e voltar para cima do nível. É aí que a entrada acontece. Essa é a diferença fundamental entre ser parte da massa que é estopada e ser quem opera depois que a poeira baixa. Bom, agora vamos para o último ponto, que é o que conecta tudo isso. Porque não adianta nada saber a técnica se a mente continua se comportando de forma previsível. É exatamente esse padrão que os algoritmos foram desenhados para explorar. A resposta é bem simples, na verdade. A mentalidade que precisa ter razão em todas as operações. É o trader que entra demais, com o stop apertadinho porque não aceita perder, e que entra em negação quando o preço começa a se aproximar da sua zona de perigo. Essa combinação é fatal. A impaciência para entrar, a teimosia para sair e o uso de stops óbvios é o prato cheio para os algoritmos. A mente que sobrevive, por outro lado, aceita perder uma oportunidade em troca de mais clareza. Ela espera o mercado mostrar onde está a liquidez para só então montar uma operação já sabendo onde não se deve deixar o stop. E esse é o ponto final. A virada de chave acontece quando a preocupação principal muda de como acertar o alvo para como não virar o alvo. A sobrevivência a longo prazo no mercado vem de evitar as armadilhas previsíveis, muito mais do que de tentar acertar cada movimento milimetricamente. No final das contas, a pergunta é essa. Já está claro onde os pontos de caça ficam e como os robôs pensam. A questão agora é continuar operando como a massa previsível ou começar a se comportar como quem entende as regras do jogo. Essa escolha define de que lado da mesa se termina o dia.